Fala galera, beleza? Vamos começar aqui o nosso Momento CFP. Então todas as segundas e quartas-feiras a gente se reúne para conversar a respeito do que cai na prova do CFP. Fala Rodrigão, tudo bem por aí meu amigo? Vamos que vamos, né? Vamos falar aqui de questões que você pode encontrar na prova. Tá chegando a prova de dezembro, né? Então faltam aí 2 semanas. Essa semana a gente começa a nossa imersão lá no mundo financeiro, né? Você que é nosso aluno, não perca, né? O módulo 1 já está disponível lá, as questões que a gente vai abordar no módulo 1, elas já estão disponíveis, né? Então vai lá, tenta resolver as questões, se prepara, porque amanhã, terça-feira, a gente vai resolver ao vivo essas questões, mas é legal você ter tentado antes, tá bom? Legal. Rodrigão, CVM discutindo o tema de exclusividade dos AIs. Eu acho que essa exclusividade deve cair, o que é muito bom para os agentes autônomos, porque eles deixam de ficar na mão de players específicos, né? Tipo XP, BTG, quem seja, né? E vão poder operar com diversas corretoras, né? Isso abre um leque mais interessante, tá certo? Muito bom. Vamos ter encontro desse tipo para Ancora. A gente está programando, deve sair nos próximos dias aí um encontrão desse para Ancora, tá bom? Ok, normalmente o cara tá perguntando aqui, o Jean, boa tarde, nesse horário é bem difícil, tem algum horário à noite? Fica gravado lá no IGTV, tá, o que a gente fala aqui nessa live. A resolução da imersão vai ser à noite mesmo, né? Então fique tranquilo, tá bom? Bora lá então, vamos trabalhar aqui um pouquinho, vamos falar hoje sobre um negócio chamado índice preço-lucro. Eu não sei se você se lembra, mas nós estamos agora no módulo 2 e a gente está falando sobre renda variável, sobre mercado de ações, que é uma matéria que cai bastante na prova, né, em diversas certificações, no CFP é o nosso foco hoje, mas também cai na Ancora e cai na Serra, né? Então algumas coisas que você precisa estar bem espertão, né? Quando a gente fala de uma das medidas que mensura se uma ação ela está com um preço relativo alto ou um preço relativo baixo, é o índice preço-lucro. Por que preço relativo? Porque é relativo ao lucro líquido da empresa, ao lucro por ação da empresa, tá certo? Então, o que você tem que saber para a prova, né? Que quando você está avaliando 2 ações e você encontra uma ação com índice preço-lucro mais alto e a outra com índice preço-lucro mais baixo, qual que está mais cara é a ação com índice preço-lucro mais alto. Por que isso acontece? Porque isso quer dizer o seguinte, se você tem 2 empresas e, portanto, 2 ações do mesmo setor, as empresas tal, então imagina que a gente esteja pegando pares, né? Do tipo a gente está pegando, sei lá, Lojas Renner e está pegando Guararapes, né? Que é a Riachuelo. Tipo, a gente está pegando Itaú e está pegando Bradesco, né? Itube 4, BBDC 4 e assim vai, pegando pares. Aí você vê que uma ação está negociada a um índice preço-lucro de 12 e a outra a um índice preço-lucro de 10. Essa ação que está um índice preço-lucro de 10, ela é mais barata, porque para cada real de lucro, ela é negociada 10 vezes esse lucro. Então isso quer dizer que se o Itaú teve um lucro por ação de R$2 naquele exercício, a ação, se está negociada a 12 vezes o seu lucro, vai estar negociada a R$24. Então o que é o índice preço-lucro? O preço daquele momento, isso é importante, preço daquele dia, o instantâneo da cotação, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Geralmente pode ser o lucro projetado dos próximos 12. Mas normalmente a gente utiliza o lucro dos últimos 12 meses. Então você pega lá um preço de Itube 4, né? Hoje Itube 4 está batendo, quer ver? Deixa eu ver na minha tela aqui. 28,87 nesse momento Itube 4, né? Então se você pegar lá 28,87, né? Vamos pegar R$29. Imagina que o lucro por ação do Itaú esteja na casa de R$2. 29 dividido por 2, isso daí daria 14,5, tá mais que 2, mas só para a gente fazer uma conta aqui, tá bom? Então esse é o índice preço-lucro, quanto maior ele for, maior é o preço para cada real de lucro e, portanto, mais cara a ação. Quanto menor ele for, menor é o preço em relação a R$1 de lucro. Beleza? Então, isso é o primeiro ponto que você tem que saber. E o segundo ponto que você tem que saber é que, normalmente, as ações que têm uma perspectiva de alto crescimento para o seu lucro, elas vão ter índice preço-lucro mais alto.
Por quê? Porque quando eu faço o cálculo do preço dividido pelo lucro, eu estou calculando pelo lucro de hoje. Mas o que acontece? Se o mercado achar que esse lucro vai arrebentar, vai subir pra caramba lá no futuro, que conta que o mercado faz? Esse lucro vai subir pra caramba, então a ação vale bastante, o preço vai lá para cima, só que o lucro de hoje ainda é baixo. Então você pega ações no mercado brasileiro que tem índice preço-lucro de 30, 40, 50, até 100. Pega a VEG, pega a Magazine Luiza, então com índice preço-lucro lá em cima. Por quê? Porque o mercado estima uma alta taxa de crescimento no lucro dessas empresas. Então o lucro atual ele é baixinho. Pega o preço, divide por um lucro atual baixinho, comparativamente ao que eles acham para o futuro. Você tem um índice preço-lucro nas alturas, que busca aí 50, 60, 70, tá certo? A pergunta então é um mau investimento, porque a ação está cara? Se a empresa não entregar a expectativa de lucro que o mercado está projetando, você vai ver que se você está comprado nessa empresa, você deu com os burros na água. Se a empresa ultrapassar as expectativas de crescimento do lucro, teria sido um excelente negócio comprar essa ação, mesmo a um índice preço-lucro de 30, 40 e 50. Estudos mostram na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana também, que normalmente quando você monta carteiras com índice preço-lucro mais baixo, você tende a ter uma performance superior do que as carteiras com índice preço-lucro mais alto. Mas isso é uma média, né? Vai falar isso pro cara que investiu há 3, 4 anos em Magazine Luiza. Vai falar isso pro cara que investiu em Apple lá nos começo dos anos 2000, o cara ficou rico. Então, só que cuidado, são pontos fora da curva, são exceções. A gente não pode tomar como regra, né? É difícil aparecer outra Magazine Luiza, é difícil aparecer outra Apple e assim por diante. Então a generalização ela pode ser complicada. Então, onde eu estou querendo chegar? Índice preço-lucro, quanto mais baixo, mais barata em posição relativa está aquela ação. Índice preço-lucro, quanto maior o crescimento esperado dos lucros, maior será o índice preço-lucro. E mais, quanto mais alta for a taxa de desconto, aquela que a gente calcula no CAPM, né? Então pode cair uma questão na prova mais ou menos no seguinte estilo. Imagina que a taxa livre de risco, ela subiu de um patamar para um patamar bem acima. Tudo mais constante, o que se espera de comportamento do índice preço-lucro? E para ter uma noção clara disso, a gente precisa lembrar do que compõe o preço, que é a parte de cima da equação, sobre o lucro, que é a parte de baixo. Então, o que acontece com o preço de uma ação quando o retorno exigido pelo acionista, ou seja, a taxa de desconto, ela sobe? Se a taxa livre de risco, que é a taxa Selic, né, hoje para 5 anos, está se projetando aí uns 7%. Imagina que o mercado fica nervoso, a taxa pré da LTN, da NTNF para 5 anos vai buscar 11%. Você começa a usar lá no CAPM um RF, uma taxa livre de risco de 11%. O que vai acontecer com o seu retorno esperado, o retorno exigido, melhor dizendo, pelo acionista? Ele vai subir. Quando você usa uma taxa maior no CAPM, lembra que quando você vai colocar lá no modelo de Gordon, o preço da ação cai. Então, quando você tem um aumento das taxas de juros, o preço das ações cai, o lucro é constante, porque é os últimos 12 meses. Então, o que acontece com o índice preço-lucro? Ele vai se reduzir. Então, é importante lembrar disso. Então, 3 coisas que eu quero que você guarde. Primeiro, no índice preço-lucro, quanto maior for esse índice preço-lucro, mais cara relativamente está aquela ação. Segunda coisa, ações de alto crescimento esperado, elas vão ter índice preço-lucro lá em cima. Por quê? Porque se imagina que o lucro atual é uma fraçãozinha do lucro esperado lá para frente. E terceiro e último que você tem que lembrar, um aumento nas taxas de juros faz com que o índice preço-lucro das ações se reduza, porque o preço se reduz. Preço-lucro é preço dividido pelo lucro, então esse preço se reduzindo, você tem uma redução do índice preço-lucro. Beleza? Vamos fazer exercício? Depois desse preâmbulo aí? Então vem comigo aqui que eu vou jogar um exercício aqui na tela. A empresa 2G possui o seu capital em bolsa. Atualmente, a empresa possui 100 mil ações na bolsa, cotadas a R$ 5 cada.
100 mil ações a R$ 5. Se você multiplicar 100 mil por 5, você chega a 500 mil reais, tá certo? O que é o 500 mil reais? É o valor de mercado dessa empresa, né? Essa é uma terminologia importante. Quando você ouve falar do valor de mercado de uma empresa, é o preço de uma ação vezes o número de ações que existem. Às vezes sai lá no noticiário, né? A Petrobras perdeu R$ 1 bilhão de valor de mercado. Aí você fala, meu, o que aconteceu? É prejuízo que ela teve? Não. É o preço de uma ação multiplicado pelo número de ações, caiu 1 bilhão no total. Mas é porque uma ação caiu de preço, quando você multiplica pelo total de ações que existem, a gente diz que caiu R$ 1 bilhão o valor de mercado da Petrobras. É só isso, tá bom? Não é que deu prejuízo, nada assim, né? Pelo menos nessa frase. Nos últimos 12 meses, o lucro obtido pela empresa foi de 50 mil reais. Então lembra que ela tem um valor de 500 mil. Por que 500 mil? Porque são 100 mil ações e cada ação tá R$ 5. Então o valor de mercado da empresa é 500 mil reais. E eu tenho que o lucro líquido foi de 50 mil reais. Com base nas informações apresentadas, qual é o índice preço-lucro da empresa? Então a gente aqui precisa saber calcular esse índice preço-lucro, né? O preço está dado, R$ 5. Qual que foi o lucro? O lucro por ação. Tenho que pegar aqui o meu, 50 mil reais. Vou dividir por 100 mil ações, né? Não precisa ser um gênio da matemática para lembrar que 50 mil dividido por 100 mil vai dar meio, 0,50. Então o lucro por ação foi 0,50, porque o lucro líquido da empresa é 50 mil reais, tem 100 mil ações, divide 50 mil reais por 100 mil ações, você chega num lucro por ação de 50 centavos, beleza? Qual que é o preço? R$ 5 é o preço da ação. Aí olha só, então o preço da ação é R$ 5 e o lucro por ação é 50 centavos. Índice preço-lucro, você pega o preço de R$ 5 e divide por 50 centavos. Quando você fizer isso, você vai chegar num índice preço-lucro igual a 10, tá certo? Mas o enunciado não acabou aqui, o enunciado ele continua, ó. Qual o índice preço-lucro da empresa? Acabamos de falar que é 10, né? Porque é 5 dividido por 0,50. E em relação aos seus concorrentes de mercado que possuem índice preço-lucro em média igual a 15, falei que o índice preço-lucro é 10. E os concorrentes têm um índice preço-lucro em média igual a 15. Então são mais caros. A empresa está... Bom, pessoal, lembra do que eu falei, né? Se o índice preço-lucro da 2G é 10 e os concorrentes estão negociados numa média de índice preço-lucro de 15, a 2G está mais barata que os concorrentes, né? É assim que a gente tem que interpretar, tá certo? Então vamos lá. A resposta correta é que o índice preço-lucro é 10, então somente a B de bola e a D de dragão estão dentro, né? E diz aqui que na alternativa A, na alternativa B, índice preço-lucro de 10 está mais caro, pois a média dos concorrentes é maior. Não, está mais barato porque o índice é menor que os concorrentes, tá certo? Então o papel está mais barato, então a gente tem que vir aqui e marcar a alternativa D, porque esta é a correta, tá certo? Muito bem, você vê que o cálculo é simples, pega o preço da ação, divide pelo lucro dos últimos 12 meses, se tiver mais baixo que a média de mercado, a empresa está mais barata. Se tiver mais alto que a média de mercado, a empresa está mais cara, tá certo? Então realmente não tem uma complexidade grande, só o que é muito importante é você sempre se lembrar, né? Que não quer dizer que comprar uma ação que relativamente está mais barata é um bom negócio. Porque às vezes ela está mais barata porque o mercado está enxergando que não há possibilidade de crescimento, né, desse valor, ok? Então, do valor do lucro, eu digo, né? E aí ele já está precificando um valor mais baixo. Então só precisamos tomar cuidado com isso, tá bom?
Muito bem, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá de boa. Acredito não haver dúvidas, tá certo? Queria fazer uma propagandinha aqui. Se você ainda não viu lá no nosso site, nós estamos com a Black November. Se você vai se preparar para o CFP, é a única chance que você vai ter de comprar o melhor curso preparatório para o CFP nesse preço que está lá. Então já vai lá, faz a sua inscrição no nosso curso, aproveita, é até o final aí do mês, né? Tem uma semaninha para o final do mês, então não tem muita coisa. Então aproveita que é a melhor chance que você tem de se preparar para o CFP, para a CEA também, para diversos outros exames e também fazer cursos como Valuation, Análise Fundamentalista, Asset Allocation, montagem de carteiras. Para quem está começando no mundo dos investimentos, primeiros passos com investimentos, para quem quer conhecer tudo da indústria de fundos de investimento, a gente ensina como escolher os melhores fundos de ações, os melhores fundos multimercados. Então acessa lá a plataforma, tá bom? Aí você consegue ver tudo que está lá disponível, beleza? Beleza, um grande abraço aí para vocês. Curti muito estar novamente aí com vocês. Quarta-feira tem mais Momento CFP, amanhã tem Momento Encore. Então, se você quiser, prestigie aí com a gente, vamos que vamos. Grande abraço aí pra todo mundo. Falou, Rodrigão. Falou, Vilasioma. Falou, galera. Tchau, tchau.